Sejam bem-vindos a mais um podcast, O Escritório. Eu me chamo Marcos, eu sou contador e sócio aqui no Altman Contabilidade. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre departamento pessoal. O assunto é como podemos ajudar os empresários nas contratações. E para este bate-papo, eu trouxe um convidado, Maurício, colaborador aqui do escritório Altman Contabilidade. Vamos lá, Maurício. Vamos começar hoje com uma... No início, como a gente vai fazer a contratação, né? Que seria um checklist para contratações de novos funcionários. Hoje a gente aqui no escritório, nós temos um documento onde o empregador tem um acompanhamento para trazer todas as informações até nós dos empregados. É, isso aí. Dentro desse documento, né, Marcos, a gente traz também uma espécie de comunicação da LGPD, né, que é a Uhum. Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso. Então a gente pede que o retorno também seja o funcionário assinando esse documento, dando a ciência, então, que o escritório vai lidar com os dados pessoais Uhum. do funcionário, então, né? Certo. E demais dados, questão de salário, horário também, da carga horária do funcionário, né? De que hora entra, que hora sai. Isso aí, isso aí. Função também, né? Função. Então é um documento muito interessante a gente ter, porque o empregador também acaba tendo uma segurança por estar fornecendo esses documentos dos empregados, né? A gente acaba tendo então um norte, né? Porque a gente vai precisar desses documentos, vai ter que, no fim, acabar arquivando eles, né? Aqui no escritório, claro, sempre com toda a segurança, né? Porque são dados sensíveis e se vaza, né? O empregador, até o próprio escritório acaba respondendo por isso, né? Então, são questões muito sensíveis e deve ser guardado e o empregado também está ciente de que está entregando esses documentos para a empresa e para o escritório, né? E outro detalhe que a gente traz nesse check-in list é uma orientação de quais são as próximas etapas após a entrega da documentação, cargo, salário. Ali vai ter também o ASO, né? Isso. Com o médico responsável pela parte de saúde da empresa. O que mais? Tem a questão da raça, né, que passou a ser Isso. obrigatório, né? A raça também é obrigatória, né? Isso aí passou a ser Então, obrigatório o envio pro e-social. Então, qualquer evento que a gente vai enviar, o sistema em si já vem configurado para não deixar validar esse evento por causa isso aí. da raça, né? Exatamente. Isso começou, foi este ano, a obrigatoriedade, Isso, 2024. foi esse ano, sim. 2024, né? Começou a obrigatoriedade. Isso também, no início eu fiquei um pouco constrangido, será que a gente pergunta ou não, né? Sim. Mas como é uma informação obrigatória, acredito eu que seja estatístico, né? Essa questão da raça, porque aí eles conseguem ter o controle salarial, o controle função, né? E em cima disso, eles conseguem se basear, ver se está tendo algum tipo de preconceito, alguma Isso, coisa nesse sentido, né? isso aí. Também é uma coisa interessante. Eu acho que todo mundo tem o seu direito, e todos são pessoas e têm o seu direito igual. Indiferente se é branco, preto, não interessa, né? É igual. E acabou, não tem conversa, né? Sim. É, foi uma questão bem delicada logo que começou É, a ser feito isso, né? Porque nós profissionais começamos a se questionar, se o funcionário ele não informa isso, como é que a gente vai definir essa pessoa? Então foi uma ideia aí do escritório, então colocar junto já num documento só. isso para o funcionário se identificar qual a cor que se identifica, então a raça, Exatamente, né? exatamente. E já facilita o nosso trabalho também, né? É, exatamente. A questão da escolaridade, né? Algumas funções elas não permitem colocar porque não tem a escolaridade no exemplo superior, contador, por exemplo. Se eu colocar a função, mesmo sendo empregado contador, e eu não colocar que é graduado, por obviedade vai ser, né? Sim. Mas se colocar ensino fundamental,
o ensino médio, ele não aceita porque é obrigado a colocar essa informação da escolaridade, né? Então, é só uma questão do exemplo, né? Sim. Isso aí seria mais o checklist, né? Teria mais alguma questão? Para motoristas, né? A obrigação do toxicológico. Então, são tudo documentos que a gente tem que ter, é obrigatório na admissão. Isso. A Né? partir do momento que é função motorista, vai ter esse exame toxicológico e os exames complementares, né? Isso aí. Obrigatório. Daí. Todos eles são obrigatórios, né? Passando agora um pouco, após todos esses documentos, tudo mais, a gente passa então para formalizar o contrato, que seria inicialmente o contrato de experiência, né? Onde terá todas essas informações, identificação do funcionário, identificação da função, salário, o tempo de contrato de experiência, podendo ser no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias, né? Onde aí o período o empregador define, né? Hoje nós sugerimos 30 mais 60, mas pode fazer 45 mais 45, nunca passando de 90 dias, né? Perfeito. Outra situação, o home office, né? Isso também veio agora há pouco tempo, né? Há pouco tempo, 3 anos, mais ou menos. Pandemia, né? Pós-pandemia, que se tomou força a questão do trabalho home office, né? Então, no início a gente também ficava meio assim, como é que vamos fazer o contrato de trabalho, né? Contrato de trabalho normal. Hoje nós fazemos assim, é um adendo ao contrato de trabalho, porque a gente não sabe quanto tempo o empregado fica trabalhando home office, né? Sim. E aí a gente acaba fazendo um adendo ao contrato, onde a gente vai especificar o que a empresa está fornecendo para o empregado. Sim. Né? Eu acho até, Marcos, que vai ser uma modalidade que veio para ficar, né? Certo. Porque pegamos aí o evento ali que foi a pandemia, muita coisa se automatizou, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? E agora com a tragédia aqui no Vale, isso também se intensificou mais, né? Aí, o pessoal ficou impossibilitado de ir até o local de trabalho e, consequentemente, teve que trabalhar de casa, né? Isso aí. Então, hoje, tudo é na nuvem, né? Tudo está depositado em algum lugar. Então, a gente de casa acaba conseguindo ter esse acesso, né? Sim. Então, mas aí voltando ali na questão dos equipamentos, a empresa faz o adendo, especifica cada equipamento que está dando, cadeira, mesa, notebook, no caso, se for, ou outro utensílio de trabalho, veículo também, né, para vendedores externos, enfim. Então, tudo isso tu pode colocar num contrato. Por exemplo, a empresa não tem o veículo, mas quer contratar um vendedor externo. Vai lá, faz um adendo ao contrato, alugando o veículo do empregado. A empresa paga as despesas do veículo para o empregado poder trabalhar com o próprio veículo. Sim. Né? E quanto mais informação, melhor, né? Exatamente. Tudo por escrito. Sempre assim, bem formalizado. Ninguém vai ter problema. Nem o empregado, nem o empregador. Isso aí. Né? Então, são coisas assim, são detalhes que acaba tendo... As pessoas precisam ter isso. Né? Sempre por escrito. Nunca vai ter problema. Quanto mais informação, exatamente. Melhor. Dando sequência aqui, então, depois de uma pausinha, falar um pouco mais sobre quais as principais leis trabalhistas que os empregadores devem ter conhecimento, né? Hoje, quais seriam elas? Vamos lá, vamos resumir, né, essas leis aí. Primeiramente, está registrado, né, Marcos? A gente sabe que acontece bastante funcionário sem registro, então o ideal para evitar problema, qualquer tipo de problema, é registrar o funcionário. Agora com esse social, então, isso aí veio para pegar, né? Então não tem como fugir, né? Nem fazer mais admissões retroativas, né? Porque eu lembro, na época que eu fazia as admissões, eu fazia das empresas, me entregavam no último dia do mês, pouco antes de gerar a folha de pagamento, me entregava os documentos para fazer retroativa ao início do mês, né? Na época, a GFIP não controlava muito isso. Porque igual tu só mandava informação no momento de enviar a GFIP. Sim. Tu não enviava nenhum tipo de outra informação. Mas agora com esse social acabou isso, né? No momento que nós fazemos o cadastro,
já vai a informação pro E-Social. Então isso aí acabou, por um lado, melhorando para todo mundo, né? Já para manter regular o empregado, e se fizer retroativo, é passível de multa. Não tem mais opção ali, né? Isso aí. Então, Das demais, digamos, regras ali, leis trabalhistas, a gente pode citar as 2 horas extras diárias, né? sim, sim. As 44 horas semanais, que é o limite ali trabalhista. Seria de segunda a sexta ou segunda a sábado, né? Isso aí. Na segunda a sexta Dependendo compensa o sábado, né? Na Isso aí, semana. perfeito. A gente tem o recolhimento do fundo, né? Não podemos deixar de recolher, né? Empregadores aí. Mudou agora pro dia 20, né? Dia 20 teve essa mudança aí, citando já as tecnologias, o avanço tecnológico que teve, né? Pagamento somente via Pix. Pix, agilizando então o depósito na conta do funcionário, dando como é que se diz, um conforto maior aí pro empregado, né? E pro empregador também pela facilidade hoje, né? Então, por exemplo, o escritório envia a guia, só abre na tela e faz o pagamento. Isso aí. Não precisa nem imprimir mais o documento. Então, tava na hora, já era, eu acho que era um dos últimos passos do E-Social, né? Implementar o FGTS digital, já para acelerar tanto o processo de envio da informação, como o processo do recebimento ou do pagamento e depósito em conta dos empregados. Isso aí, perfeito. Então isso tudo acabou acelerando. Foi uma grande evolução para o FGTS, Foi um né? grande passo, né? Exatamente. Então aí ficou bem melhor agora, muito melhor. Muito melhor, muito mais ágil, né? O processamento ali em si também. Isso. Tu tem ideia de quanto tempo, mais ou menos, o empregado pode consultar após o pagamento no dia 20? Depende muito, pelo que a cartela ali de clientes que a gente tem, né, hoje, Marcos, acompanhando, depende muito do tamanho da empresa. Se tem mais funcionários, logicamente vai demorar um pouquinho mais. Mas ali na média de 2 a 3 dias, o valor já está depositado na conta do funcionário ali, tá tudo certinho. Beleza, então. Antes ele levava em torno de dia 7. Se não tinha feriado no meio ou final de semana, levava em torno de 5 a 6 dias, né? Isso aí. Isso para qualquer porte de empresa na época. A gente fazia esse controle, né? Então não tinha muita diferença, né? Então o tamanho da empresa era 5 a 7 dias, que era o tempo de depósito do fundo de garantia na conta do empregado, né? Bom, Marcos, então, já que a gente está falando aí, entrou no assunto do FGTS digital, né? Que mudou para o dia 20, teve todo um avanço. Sim. A gente pode falar também do DED, né? Que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, né? Ele começou a vigorar a partir de março para empresas maiores e para a MEI ela foi prorrogada até 1º de agosto agora, ontem no caso, né? Isso é um cadastro que a empresa tem que fazer ou como é que é isso? Isso, a empresa ela faz um cadastro no próprio portal, né? Informa dado do responsável, e-mail, contato de telefone. E dentro desse portal vai constar intimações trabalhistas, comunicações trabalhistas, né? Que venham o Ministério do Trabalho a informar aí para as empresas, né? Seria mais uma forma de fiscalização, então, do Ministério do Trabalho, resumindo isso aí? Pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. Até nas últimas semanas ali, a gente teve bastante contato aqui, né, Marcos, dos clientes, porque o Ministério, a fim de aprofundar mais esse contato aí com os empregadores, né, fez um reforço desse portal e aí disparando e-mails, né, para os empregadores. Sim. Até teve alguns questionamentos, né? O que é esse e-mail? Por que me enviaram? O pessoal ficou meio preocupado, né? Na verdade, não passou de um seja bem-vindo, boas-vindas aí do Ministério do Trabalho para os empregadores, né? Mais uma declaração a ser feita? Ou somente foi um cadastro que foi feito num portal? É isso? Não. Deu de declaração, né? Vamos parar por aí. É só mais um portal mesmo para uma espécie de centralizar essas comunicações trabalhistas. Até eu vejo como pendências ali perante o Ministério do Trabalho, né?
Mas é só um portal mesmo para o intermédio entre Ministério do Trabalho e empregadores, né? Falar um pouco mais agora sobre a questão do controle de entradas e saídas. Cartão ponto, né? Hoje, algumas empresas acabam tendo. Na verdade, existem vários tipos de controle, né? Folha ponto, cartão ponto, o ponto mecânico, digital, eletrônico, enfim, tem vários O, tipos aí. o leitura facial também agora Leitura tem, né? facial, biométrico, então existem várias formas de você ter esse controle, né? Eu, assim, vejo que é uma questão muito interessante, porque tu consegue ter todos os controles de entradas e saídas, né? Consegue fazer uma fiscalização na questão de hora extra, né? Por exemplo, se tu pegar um ponto eletrônico ou um outro, o ponto eletrônico, tu pode fazer controle de banco de horas, né? Ou ele já te traz um relatório das horas extras, né? O sistema ponto ali, bem configurado, tu alimentando ele bem, ele tende a te facilitar a vida, né? Ele veio para Exatamente. agilizar processos, automatizar a folha de pagamento e vamos lá, vamos falar de consequentemente diminuição de erros, né? Exatamente. E assim, a questão do cartão ponto, ou do registro, fazer o registro do ponto, a partir de quantos empregados ele é obrigatório? O Ministério do Trabalho exige que a empresa tenha, a partir de 20 funcionários, se, exi, ah, Exija. se exija colocar um cartão ponto, né? Aham. Portanto, né, contanto que esteja de acordo com o Ministério do Trabalho. Não é qualquer relógio que pode ser instalado, Ele né? tem que ser homologado pelo Ministério do Isso aí, Trabalho. perfeito. Tem que estar de acordo com o que o Ministério exige, né? Aham. E aí também tem que controlar, cuidar um pouco da questão do sindicato, né? Porque tem alguns sindicatos, por exemplo, o do comércio aqui de Teutônia, na nossa região, ele exige que a partir de, se eu não me engano, 5 funcionários, a partir de 5 funcionários, é obrigatório ter registro ponto. Registrar. Indiferente se for cartão ponto, folha ponto, ou o cartão, o, o eletrônico, né? Então, tanto faz. Ele só exige que tenha algum tipo de controle. Sim, E sim. eles vêm fiscalizar, né? Sim. Tem muito essa questão aí, o que a CLT diz, o que uma convenção, um sindicato definiu, né? Então, às vezes, as informações elas não batem, né? Uhum. Ou se diferem uma da outra, né? Mas tem essas Mas agora questões, com né? a questão se eu não me engano, foi em 2017 a alteração da lei trabalhista, né? Que aí entrou essa questão do sindicato também, né? Que o sindicato pode criar uma lei, entre aspas, que vai substituir o que tem hoje na CLT, né? Isso. Mas claro, sempre tomando cuidado para não extrapolar, né? Então a questão do cartão ponto é né? É um exemplo que eles podem exigir, então, que a partir de tantos funcionários a empresa tenha a obrigação do registro ponto. Como fará? Aí o empregador que decide, né? Diferente, né? Então são questões assim que a gente acaba cuidando e nós aqui como escritório, né, a gente sempre acaba lendo todos os dissídios coletivos que pertencem que fazem parte das empresas, né, de cada categoria, enfim. Então a gente acaba lendo eles para interpretando muitas vezes e passando essas questões para os empregadores, né, Sim. para orientar eles da melhor forma como deve se agir para não ter problema com o sindicato futuramente, né? E é uma dor de cabeça isso aí, né? Então, vamos fazer sempre bem certinho, conforme eles pedem, questão salarial, aumento salarial, algumas bonificações que eles trazem, né? Então, paga em folha de pagamento, nunca vai ter problema, né? Então, É aquela questão de estar sempre atualizado, né, Marcos? exatamente. Que um profissional que ele não está atualizado, ele acaba passando a informação incompleta ou até mesmo errada para o cliente, né? Isso aí. Então a gente tem bastante cuidado nesse sentido aí, procura sempre. E cada convenção também
Tem muita particularidade, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Exatamente. Então, Então, Marcos, aproveitando aí que a gente está falando sobre o sistema ponto ali, uhum, relógio ponto, né? A gente pode citar também que dos escritórios terem um bom programa de folha de pagamento, bem uhum, configurado, com suporte bom, né? Porque isso é consequência, isso vai agilizar processos, né? é isso aí. Como é o nosso caso aí, a gente tem eu considero um ótimo sistema, né? Que a gente consegue agilizar processos, fazer um envio de guias, Automatizar isso, muito processo, né? isso aí. Então, aqui no Altman Contabilidade, então, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições também o WhatsApp do escritório, o, o Instagram do escritório, então pode acessar lá, pode mandar mensagem para nós, tirar alguma dúvida, me chama lá, né, que a gente vai conversar, qualquer dúvida que tiver, eu vou tirar para vocês, tá? Só chamar lá. Então, isso eu digo também, aqui no escritório a gente tem esse cuidado, né? Então, a gente, desde o início, desde 2002 ou 2004 agora, a gente tem o mesmo sistema, né? Já há 20 anos, né? E cada vez foi melhorando com implementações, alterações do governo, né? Então, eles são muito ágeis nisso. E isso também é importante, né? Não adianta tu ter só um programa que vai calcular a folha, né? Isso a gente calcula, como a gente está na área, né? Sim. A gente consegue calcular isso de forma manual, né? Mas o sistema ele está bem integrado. Eu tenho esse sistema aqui, por exemplo, eu posso criar um arquivo e importar todas os valores da folha a ponto. Ele vai lá e vai me puxar as horas extras Eles certinho. têm essa integração, né? Exatamente, né? Então, É o avanço que a gente falou antes, né? Um sistema aí que te proporciona essa agilidade e, consequentemente, qual é o intuito de um escritório? É crescimento. Então, se tu exatamente. agiliza processos, tu consegue captar mais clientes e E é uma consegue atender melhor os clientes, melhor, porque exatamente. hoje o sistema calcular, acredito que a maioria dos sistemas de contabilidade fazem os processos automatizados, né? Mas a pessoa que está atrás depende 50%, né? Porque ela vai ter que saber configurar isso certinho Isso e aí poder ter tudo certo, né? tem que ter o conhecimento também, né, Exatamente. Marcos? Por isso também a importância de uma atualização do profissional, né? Claro, Não só do sistema, né? O profissional tem que saber o que está fazendo, sempre tem porque que estar na lida todo dia, né? a máquina ela não funciona sem informação de alguém fazendo isso, né? Então É é isso aí. importante dar atualização constante aí. E Outra coisa, assim, que eu quero comentar, Maurício, é o envio desses documentos, né? Após ter feito a admissão, ter feito todo aquele processo do cadastro, gerado contrato de trabalho, né? E como é que o empregador vai receber isso? Então, hoje a gente tem o nosso sistema de folha, ele é integrado diretamente com o empregador e também com o empregado. Então, o sistema próprio do escritório, a gente acaba fornecendo isso aí, sem custo adicional, né? Então, a gente faz a informação aqui e posta para o empregador e posta para o empregado, né? Então, eles têm tudo à mão ali. isso, numa era muito digital, né? A gente Exatamente. também tem essa preocupação aí de diminuir custos e Acelerar isso com processos, a né? tecnologia isso é consequência, né? A gente Exatamente. consegue fornecer informações ali em instantes, tanto para o empregador quanto para o funcionário dele, né? Exatamente. Então isso é tudo importante a gente ter tudo bem integrado e sempre, eu sempre digo assim, né? A gente sempre tem que conferir o que a gente está fazendo, né? Algumas vezes eu tenho algumas dúvidas, não estou muito de acordo com o sistema, eu vou lá, faço o manual, tento entender como ele fez o cálculo, né? Às vezes a gente tem um processo na cabeça, mas o sistema faz um outro processo, né? Então Exatamente. a gente fica às vezes na dúvida, mas sempre fazendo, conferindo e tendo certeza antes de fornecer qualquer informação. Isso aí. Isso que é importante, né? A gente ter sempre tudo bem certo. Para que lá na frente não dê nenhum problema com o empregado, não dê nenhum problema com o empregador, porque aí muitas vezes acaba tendo, na questão do salário, alguns valores diferentes,
Ah, o empregado estava esperando uma coisa, o empregador está esperando outra, né? E aí começa a dar as brigas. E aí joga pro escritório, o escritório que fez. É por isso importante a comunicação, né? Isso é Quanto verdade. mais comunicação entre eles, entre nós, né? Tem que ter. Quanto É mais isso aí. comunicação, melhor. É isso aí. Mas então tá, Maurício, eu acho que é só mais uma pincelada de como funciona as admissões e contratações, né? Eu poderia também falar os cuidados, né, de que se deve ter nas contratações, mas isso eu vou deixar para um próximo episódio aí que eu vou trazer uma pessoa profissional da área, né, que ela ajuda a fazer as contratações, ela tem um meio mais qualificado para isso, certo? Deixamos aí então. Até a próxima. Deixa o like aqui embaixo, compartilha, comenta, que eu vou entrar em contato com todos vocês através das mensagens aqui de baixo, certo? Até a próxima. Um grande abraço. Foi.